por exemplo, ó, vamos pensar nesse termo, cognição corporificada, ou que a gente poderia falar de mente corporificada, por exemplo. Então, a cognição é corporificada na medida em que emerge não de um programa cognitivo intricadamente desdobrado, mas de uma dança dinâmica no qual corpo, percepção e mundo guiam os passos um do outro. Isso vai estar no material de apoio traduzido, mas vamos de novo. A cognição é corporificada na medida em que emerge não de um programa cognitivo intrincadamente desdobrado, mas de uma dança dinâmica na qual corpo, percepção e mundo guiam os passos um do outro. Corpo, percepção, experiência subjetiva. Mundo, acoplamento estrutural. Então, essa experiência cognitiva, o reconhecimento de um estado pessoal, de um estado compartilhado, o reconhecimento do outro, do mundo, dos processos do mundo, de uma obra, por exemplo, de uma reflexão sobre algo, ele só é possível nesse jogo, nessa dança, né, que eles chamam de dança, mas esse dinamismo entre corpo. Por quê? Por que corpo? O que eu estou chamando de corpo? Eu estou chamando só segmentos? Estou chamando só a caveirinha? Não, eu estou chamando de corpo uma estrutura que não age de forma isolada, mas que age de forma sistêmica, que emerge sensações que permitem gerar interpretações sobre elas, percepções, e que me guiam no mundo. Porque é no corpo que a gente entende o mundo. É no corpo que a gente sabe que existe no mundo. É no corpo. Não é na ideia. Sabe a história do amor platônico? Acho que, eu não sei se todo mundo já viveu isso, mas eu já vivi, né? Sabe alguém que você ama e você nunca nem abraçou a pessoa, né? Geralmente, bom, não sei, eu tive muito isso na adolescência, mas assim, é um amor idealizado. Você não tem a experiência do amor. O amor não chegou no corpo, não chegou no abraço, não chegou no toque, não chegou no beijo. É só quando chega no corpo que emergem informações sobre o que é o amor com essa pessoa. Assim como você só sabe como é dançar com alguém quando você dança com alguém. Nossa, aí você olha, como você quer dançar com essa pessoa? Tem que dançar com ela para saber. Assim como para informar ao outro como é dançar com você, você precisa dançar com o outro. E assim, a gente está, nesse momento, cruzando, mais uma vez, cruzando vários conceitos que a gente viu de uma forma mais isolada. Corpo e sensação, sentidos, percepção, sentimento e emoção, ação, interpretação da ação. Só que aqui a coisa fica um redemoinho. Mas essa cognição corporificada, ela dita sobre essas variáveis que agem de forma sistêmica e em jogo constante. É a tal a gente não vai ver aqui no curso, mas da teoria da complexidade, por exemplo, da complexidade motora, né? Que aí tem... Eu acho que ainda a complexidade do movimento ela está aquém do que ela pode ser. Porque ela leva a conversa... Ela ainda não saiu da biomecânica. Ainda não saiu da biomecânica. Mas ela vai sair. Uma hora ela vai. Porque já começa a falar, já começa a conversar sobre os estados
subjetivos, né? Ou a percepção dos seus estados subjetivos. E aí, alguns guias, né, para a gente conversar sobre isso, assim. Como definir o conceito de embodiment para a dança? Porque a gente está perseguindo aqui um conceito que nasce da neurobiologia, né? E aí é atravessado pela filosofia, em especial pela fenomenologia. Mas como a gente define esse conceito para a dança? Como a gente traz isso para a dança? Como a gente chama um processo de corporificar a dança? Ah, mas a dança já ocorre no corpo. Tá bom, então vamos voltar. A dança, porque se a dança já ocorre no corpo, a pergunta está respondida, né? Bobagem a gente ficar conversando sobre ela. Então vamos voltar a uma casa. E vamos falar sobre esse embodiment cognition, né? Cognição corporificada. E ela diz que a cognição é corporificada na medida em que emerge não de um programa cognitivo intricadamente desdobrado. Então, não é um programa motor. Ah, mas para você dançar, quando você dança, você estabelece um programa motor, um esquema motor no cérebro, no córtex. Isso tem um correlato. Não é só isso. Vamos falar lá da ação, da percepção da ação, da intenção, do desejo. Então, não é só um programa cognitivo, algoritmo. Não é só isso. É uma dança dinâmica na qual corpo, percepção e mundo guiam os passos um do outro. Ok, então como dança, como corpo, percepção e mundo guiam os passos um do outro dentro desse universo que a gente está inserido. Então esse embodiment, quando a gente estamos dando passos iniciais, tá? Sobre o embodiment, mas esse embodiment dentro do nosso contexto, ele precisa considerar essa experiência que nasce do corpo, que é própria do corpo, das suas sensações, dos seus estados, mais físicos e menos físicos, mas que nasce dos seus estados, dessa percepção, então, essa leitura subjetiva sobre algo, e dessa necessidade de estar em relação. Ponto. Então, para a gente falar de embodiment na dança, a gente tem que considerar isso. Porque se a gente não considera isso, a gente não está carregando o conceito para a dança. A gente está inventando uma outra coisa que não é o que é. Ah, então o embodiment é quando você sente no corpo, quando você, a tal da somatização, né? É só isso? Não, a somatização é um exemplo, é uma variável, é um elemento do embodiment. Porque o embodiment não é só a somatização. O embodiment diz respeito à somatização, então, como algo que é externo, ou como algo que vem como um estímulo externo, ou um estado mental, se expressa na fisicalidade. Mas aqui eu estou esquecendo da minha leitura subjetiva, da minha elaboração, da percepção que eu tenho sobre isso, e da forma como eu coloco isso em jogo no meu acoplamento estrutural, na minha sociedade, no meu mundo. Tanto os meus mundos pequenos quanto os meus mundos maiores.